wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now just think, the first place, if that minister would have thought when they put that vinegar and gall in his mouth, he spit it out. He did not take it at the first place. See? Just scoffers rising. Agora pense somente. Em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado, quando deram aquele vinagre e fel em sua boca, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou. Está vendo? Apenas zombadores se levantando. Another thing, how did this Jesus of Nazareth, how did his life fit every prophecy of the Old Testament? How could it have been? It couldn't have been without it being ordained of God. His life fit every prophecy of the Old Testament. Outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento? Como isto poderia ter acontecido? Isso não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Another thing, if those disciples had faked him like that, why did each one of them die and martyr him? And even the Apostle Peter said, turn my head upside down, I'm not worthy to die like him. Outra coisa, se aqueles discípulos encenaram ele ser assim, por que cada um deles morreu em martírio? E até mesmo o apóstolo Pedro disse, virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. How they took Andrew and turned him sideways on the cross, everyone sealed their testimony in their own blood. They believed him and loved him and gave their lives for him. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz. Eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele e o amaram e deram suas vidas por ele. If he was a faker, how would they ever done that? See, the spiritual application, the people don't get it. Se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Here was a great man here not long ago, some great rabbi that wrote that Moses passing through the Red Sea said it wasn't actually water, the water's never walled up. Aqui esteve um grande homem aqui, não faz muito, certo grande rabino que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse, não era realmente água, as águas nunca se dividiram. Said what it was up at the other end of the Dead Sea, there was a bunch of reeds, and he passed through the water reeds, the reeds of the water. No water in there, just a bunch of reeds, an ocean of reeds they passed through. And many clergymen believe it. They accept it. Disse, o que foi é que no outro extremo do Mar Morto havia um montão de juncos, e ele passou através dos juncos de água, os juncos da água. Nenhuma água ali, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisto, eles o aceitam. Here not long ago when this first astronaut went up, he come back and he hadn't seen nothing of God. That even turned ministers around. They thought God lived right up there somewhere 150 miles high.
Aqui não faz muito, quando esse primeiro astronauta subiu, ele voltou e ele não tinha visto nada de Deus. E isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Eles pensavam que Deus vivia bem ali em cima, em algum lugar, a 150 milhas de altura. Why, how education and wisdom of this world has turned the church into a bunch of ragweeds. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria deste mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. It's education and the educational system, science and civilization is of the devil. It's the devil's civilization. The Bible said so. A sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo. A Bíblia disse que sim. And our civilization is coming on will have nothing to do with this civilization at all. It's nothing of it at all. It'll be a different civilization. Into this civilization, this scientific world we got. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com esta civilização, de modo algum. Não é nada disto, de modo algum. Haverá uma civilização diferente desta civilização e este mundo científico que temos. More scientific we get, further we go into death. Things, traps to kill and everything. In that new civilization there'll be no death, no sickness, sorrow, or no pain. See? There won't be none in there. Quanto mais científicos nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nossa civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, nem dor. Está vendo? Não haverá nada ali. So this civilization will have to be destroyed because it's of the devil. Assim, esta civilização terá de ser destruída, porque é do diabo. We find out that in Genesis 4 that Cain's people started civilization, building towns and cities and so forth, and instruments of music, and become in science. And the people got further away from God, yet religious. Nós verificamos que em Gênesis 4 que o povo de Caim começou a civilização construindo cidades e metrópoles, e assim por diante, em instrumentos de música, e se tornaram a ciência, e o povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. But when Seth's people come on, they begin to call on the name of the Lord. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir a invocar o nome do Senhor. I talk about a subtle one. I'm not here to hurt anybody's feelings, say something about a church, and if you're here and belong to this church, I'm not saying this hurts your feelings, because just as many good people in there as there is in other churches. Isso é que é sutil. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja. E se você está aqui e pertence a esta igreja, eu não estou dizendo isto para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali quanto há em outras igrejas. But I was reading in Shreveport last week, where the Catholic Church made a statement. Porém, eu estava lendo em Shreveport semana passada que a Igreja Católica fez uma afirmação. And we see where they're all coming together now at the Great Ecumenical Council and so forth, just exactly fulfilling what the Bible said they'd do. Just exactly. E nós vemos onde todos eles estão se reunindo agora no grande concílio ecumênico e assim por diante, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam, exatamente. Now, we find out that they said, well, the Bible, some of the Protestants want to hold to that Bible. Well, said the Bible was nothing but a book, a history of the church, and they didn't have it in literature till about 250 years ago. It's always been the church. Agora, nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia, ora, disse que a Bíblia não passava de um livro, uma história de igreja, e eles não a tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre tem sido a igreja. It was the church, not the Bible, and the Bible is just a history of what the church did. What a subtle lie that is. Disse, foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Que mentira sutil é essa? Well, we've had a Bible for 3,000 years. The Old Testament has been written in Scripture for hundreds and hundreds of years before the coming of Christ. Just a subtle thing of the devil. Ora, nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos. O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo. Apenas uma coisa sutil do diabo. And we find out in this day, when this great scoffing and making fun of the Bible and trying to push it out, God's got to judge the church by something.
He can't be just. E nós verificamos nesse dia, quando esta grande zombaria e escárnio da Bíblia, e tentando lançá-la fora, Deus tem de julgar a igreja por alguma coisa. Ele não pode ser justo. They can't go down this street and arrest me and say I'm making 30 miles an hour in a 20-mile zone unless there's something there to tell me that I'm only allowed to go 20 miles. It has to be there. Não podem descer esta rua e me prender e dizer que estou a 30 milhas por hora numa zona de 20 milhas, a não ser que haja algo ali para me dizer que só me é permitido andar a 20 milhas. Tem de estar ali. And God's going to judge the church, is going to judge the people someday. We know that there's a judgment coming. E Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos disso. Há um juízo se aproximando. So if he's going to judge it by the Catholic Church, which Catholic Church? If he's going to judge it by the Methodists, the Baptists is lost. If he judge it by the oneness, the two-ness is lost. See? Assim, se ele vai julgar pela Igreja Católica, qual Igreja Católica? Se ele vai julgar pela Metodista, a Batista está perdida. Se ele julgar pela unidade, a duidade está perdida. Está vendo? What's he going to judge it by? He said he would judge it by Christ. And Christ is the Word. So it's the Word of God that God will judge. Pelo que ele julgará, ele disse que julgaria por Cristo. E Cristo é a palavra. Assim é a palavra de Deus, com que Deus irá julgar. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. See? So he'll judge it by his Word. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Assim ele julgará por sua palavra. And now we find out that in this day when they're trying to push the Bible out, except the church, the Bible, don't want it, the church, so they can just make any kind of a creed or anything else and walk by it. E agora nós verificamos que neste dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja. A Bíblia não a quero. A igreja. Assim, eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isto. Well, as I was speaking the other night at Shreveport, in the communion, when they killed that sacrificial lamb, there was to be no leaven among them through the entire 7 days. No leaven bed. Everything had to be unleavened. Bem, como eu estava falando a outra noite em Shreveport, na comunhão, quando matavam aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles no decorrer dos 7 dias inteiros. Nenhum fermento, nenhum pão fermentado. Tudo tinha de ser asmo. That represents the 7 church ages that we get in the book here. And there's no leaven. Aquilo representava as 7 eras da igreja que nós temos no livro aqui, e não havia fermento. What is something mixed with it. And we mix creed and denomination and everything else with the Word and still try to call it the Word. No leaven shall be the entire 7 days. O quê? É algo misturado com isto. E nós misturamos credo e denominação, tudo mais com a palavra, e ainda tentamos chamar isso a palavra. Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. And even what is eat today, don't try to keep it for tomorrow. Burn it with fire before daylight comes, for there's a new message coming for it and a new thing. E até mesmo o que se come hoje, não tentem guardar para amanhã. Queimem-no com fogo antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova. They try to hold it over, but that's been the attitude of the church. Veja, tentam preservar isso, porém essa tem sido a atitude da igreja. A revival goes forth. The first thing you know, within about 3 years, they start an organization over it. The denomination starts an organization. Um reavivamento surge e a primeira coisa que se nota dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização devido a isso. Uma denominação começa, organização. But have you noticed, this has been sweeping for 20 years now, and there's no organization. And there never will be. This is the end. The wheat's come back to the wheat again. Porém, você notou? Isto tem estado se espalhando por 20 anos agora, e não há organização, e nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. The wheat's come back to its grain. The shuck is pulled away from it. And the wheat must lay in the presence of the sun to be ripened.
O trigo voltou ao seu grão, a casca se retirou dele, e o trigo tem de permanecer na presença do filho para ser amadurecido. Isn't it a strange thing that not long ago on the East Coast, the big blackout, they couldn't understand it. Texas blacked out last week. They can't understand it. Não é uma coisa estranha que não faz muito na costa leste o grande blackout? Eles não puderam entender isto. O Texas escureceu semana passada. Eles não conseguem entender isto. Don't you realize that that's a sign? Don't you know the nations are breaking? Israel's in her homeland. And these signs are indicating that we are at the end. Você não compreende que isso é um sinal? Você não sabe que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal e estes sinais estão indicando que nós estamos no fim. At the same time it's blacking out, don't you know that's a sign that the prophet said that but there shall be light about the evening time? That there will be a light come forth in the evening time? When the blackouts and things are going the way they are now? Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isso é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da maneira que estão agora. Look at just how it blacked out. The Pope just come over here. Remember up at the tabernacle when them you got tapes, I guess all of you take them. Veja exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui. Lembra-se do tabernáculo quando eles... Vocês têm fitas. Eu suponho todos vocês peguem-nas. How the Lord showed there that day in the tabernacle exactly where those church ages would be and how they would be. And I had them drawn out on the board. Up there, them church ages, which you see here, drawn out in the book. Como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo. Exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima. Aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas no livro. And if that Holy Spirit didn't come down in a big pillar of fire and went right back on that wall and drawed them out himself while 300 or 400 people sitting looking at it. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás naquela parede e as desenhou, ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes olhando para isso. And just the Pope started over here, the moon somehow blacked out and they took the pictures the same way that it was drawn up there on the platform. E exatamente quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu. E eles tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali na plataforma. Now he's made his trip over here on the 13th, walked 13 steps, served communion at 13, to a nation's number 13, and blackouts coming everywhere. Don't you see where we're at? We're at the end time. Agora ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13, a uma nação que é número 13, e blackouts vindo por toda parte. Você não vê onde nós estamos? Nós estamos no tempo do fim. Scoffers shall rise in the last days. Say there's no difference in the time than what it was, and what our fathers fell asleep. Zombadores surgirão no último dia, dizendo, não há diferença no tempo em relação ao que era quando nossos pais dormiram. But when you see these things begin to happen, raise up your head, get ready. Something could happen at any time. Christ come for his church. Mas quando você vê que estas coisas começam a acontecer, erga a sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora, Cristo vir por sua igreja. Now, they don't believe it because they don't realize that they're the ones that's fulfilling the scriptures. Agora, eles não creem nisto, porque eles estão supostos, eles não compreendem que são os que estão cumprindo as escrituras. The people really don't realize that doing these things and saying these things, they're fulfilling the scriptures. As pessoas realmente não compreendem que, fazendo estas coisas e dizendo estas coisas, estão cumprindo as escrituras. How little did Caiaphas, the high priest, and all those priests in that day that scoffed and made fun of him, didn't know that the very God that they were singing about, my God, why hast thou forsaken me, the 22nd Psalm, my hands and my feet they pierced. Mal, Caifás, o sumo sacerdote e todos aqueles sacerdotes naquele dia que zombaram e caçoaram dele, sabiam que o mesmo Deus a respeito do qual eles estavam cantando, meu Deus, por que me desamparaste? O Salmo 22,
Traspassaram-me as mãos e os pés. Singing that in the temple and him dying out there on the cross. Little did they know they were doing it. Cantando isso no templo e ele morrendo ali na cruz. Mal sabiam eles que estavam fazendo isto. Even Jesus prayed, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Because they were actually predicted by the Scriptures to be blind. Até mesmo Jesus orou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque foi predito pelas Escrituras que estariam cegos. Did you know the Protestant and Catholic Church is predicted in the last days to be blind? The same thing to the Scriptures, with Christ on the outside trying to get in? Você sabia que está predito que a Igreja Protestante e a Católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa. As Escrituras, com Cristo do lado de fora, tentando entrar. Because thou sayest, I am rich and have need of nothing, knowest thou not that thou art miserable, poor, wretched, naked, and blind, and don't know it? Revelation 3. Como dizes, rico sou e de nada tenho falta. Não sabes que és miserável e pobre e desgraçado e nu e cego? Apocalipse 3. There you are, back to the blindness again, trampling over the things of God as if it didn't mean nothing to them, scoffing and making fun of it. That's what the Bible said. Aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus como se isto não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia disse. But to the church, the bride, the rapture is a revelation to her. It's revealed to her that the revelation, the true bride of Christ, will be waiting for that revelation of the rapture. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Now, it is a revelation, for the revelation is faith. You cannot have a revelation without it being faith. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Faith is a revelation because it's something that's revealed to you. Faith is a revelation. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Faith is something that has been revealed to you, like it was to Abraham, that could call anything contrary to what had been revealed to him as though it wasn't so. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Now, faith, that's what faith is the revelation of God. The church is built upon a revelation. The whole entire body. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro, todo. Here a few weeks ago, I was talking to a fine Baptist minister. He come up to discuss with me. He said, I like you as a man, but said, you're all mixed up. I said, and I pray you help me get straightened down. He said, with the scripture. Aqui há algumas semanas eu estava conversando com um ótimo ministro batista. Ele veio discutir comigo. Ele disse, eu gosto do irmão como homem, porém, disse, o irmão está todo enredado. Eu disse, então eu rogo que o irmão me ajude a ficar endireitado. Ele disse, com a Escritura. He said, we'll never be able, Brother Branham, to get the things together till we get every word upon word exactly with the Greek and so forth. Ele disse, nós nunca conseguiremos, irmão Branham, encaixar as coisas até que coloquemos toda palavra, sobre palavra, exatamente conforme o grego, e assim por diante. I said, oh, sir, you know better than that. I said, even in the Nicaea Council, way back as far as that, 300 years from the death of Christ, they were still debating which Greek scholar was right. Eu disse, o senhor sabe que não é assim. Eu disse, até mesmo no concílio de Nicéia, lá no passado tão distante quanto aquilo, 300 anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam debatendo qual erudito grego estava certo. It's a revelation. The whole thing is Você pode saber, é uma revelação, a coisa toda é He said, I cannot accept revelation. I said, then how can you accept Christ? Ele disse, eu não posso aceitar revelação. Eu disse, então como o senhor pode aceitar a Cristo? He said, well, the Bible said, he that believeth
on Jesus Christ has everlasting life. Ele disse, ora, a Bíblia disse, aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. I said, that is true. It also says that no man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost that's revealed it to him. Eu disse, isso é verdade. Também diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pela revelação do Espírito Santo que ele revelou isto, está vendo? There you are, right back around again. It falls right back to the revelation. It's got to be revealed in the Bible. Aí está, direto de volta. Volta direto à revelação. Tem de ser revelado na Bíblia. Cain and Abel didn't have a Bible to read, but it was revealed to Abel by faith, which is a revelation. Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, which God testified that he was righteous. Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, porém foi revelado a Abel pela fé, que é uma revelação. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, o que Deus testificou que ele era justo. When Jesus was asked here, Matthew 16, 17, and 18, we haven't time to read it, but if you want to write it down. Quando se perguntou a Jesus aqui, Mateus 16, 17 e 18, nós não temos tempo de ler isto, porém, se você quiser anotar... He said, who does man say I, the Son of Man, am? One of them said you're Moses or Elias or something. He said, but who do you say I am? Ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um deles disse que tu és Moisés, Elias, e assim por diante. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? He said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. For flesh and blood has not revealed this to you. My Father which is in heaven has revealed this to you. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, meu Pai que está no céu te revelou. Upon this rock, the spiritual revelation of who God is, who Jesus is. And He is the revelation of God, God made in flesh and revealed to the world. Sobre esta rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é. E Ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo. He was in the world, reconciling the world to Himself, revealing what God was in a body of flesh. Ele esteve no mundo, Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era num corpo de carne. Thou art the Christ, the anointed one, the Son of God. He said, flesh and blood never revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele disse, carne e sangue nunca te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Upon this rock I'll build my church, the revelation of the Word in its season. I'll build my church and the gates of hell cannot prevail against it. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a revelação da palavra em seu tempo próprio. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. I'm found, I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise.